Oi pessoal, professor Russo Born. Vamos então para a nossa aula de Geografia, turma 301. Estamos no módulo 23, na apostila 3. Para que você possa acompanhar, estamos na página então 162 e nosso tópico de hoje vai ser México. Importante país que faz fronteira com Estados Unidos da América e vive no momento uma crise econômica bastante grave, com muitas pessoas fugindo para Estados Unidos em busca de melhores condições de vida, e Estados Unidos, então, no governo Donald Trump, pretende continuar a construção de um muro de separação entre esses países. Vamos lá. Nossos tópicos de aula, então, localização do México, assim podemos também entender áreas climáticas e possibilidades agrícolas, aspectos naturais, crises e aspectos econômicos. Então, página 162, vamos lá. Para a gente começar o nosso pensamento, nós temos então aqui uma charge mostrando aqui então o Donald Trump, Donald Trump, que está então com um tijolo construindo então um muro de separação entre o México e os Estados Unidos. Mais de 3.000 quilômetros, 20 bilhões de dólares envolvidos, e o curioso é que a cola para unir os tijolos, o cimento, é aqui feito com sangue, na verdade. Então está aqui um mexicano do outro lado, com uma cara muito feliz, e lá atrás, então, a Estátua da Liberdade. Para localizarmos o México, então, o México fica aqui ao sul dos Estados Unidos e fronteira também com a América Central. México pertence à América do Norte, mas ele pertence também à América Latina, descendente, então, dos idiomas provenientes do latim, como português, como espanhol, como italiano, francês, romeno, descendentes, então, do latim. A fronteira dos Estados Unidos e do México, ela é bastante irregular. E áreas climáticas dessa região, bem no meio do nosso mapa, nós temos então aqui a linha do Equador. Ao norte, temos aqui o Trópico de Câncer, que corta a parte mediana do México. Então, dessa porção do Trópico de Câncer para o sul, nós temos um clima tropical, e do trópico para o norte, o clima então subtropical ou temperado. Então, o México possui duas formações climáticas. E como o relevo do México não é plano, basicamente, mas sim formado por elevações, por grandes cadeias montanhosas, cada vez que fica mais alto, o clima tende então a ficar mais frio. Então são complexidades climáticas particulares dentro do México, dependendo da região em que se encontra. O México, então, é um país que está banhado pelo Oceano Pacífico na sua porção ocidental, e aqui nós temos, então, o Oceano Atlântico na sua porção oriental. Uma área de 1.900.000 quilômetros, lembrando que a Argentina, um país que tem 2.700.000 quilômetros, ou seja, o México, ele aparenta ter o mesmo tamanho, ou um tamanho próximo à Argentina, mas a Argentina é maior. Então, o maior país da América Latina em área é o Brasil, seguido pela Argentina, seguido então pelo México, países latinos, embora o México esteja na América do Norte. O relevo ele é bastante instável geologicamente pelos dobramentos recentes de montanhas nessa região, com a América Central frequentemente com abalos de terremotos. E como é uma região montanhosa e uma região também com um clima desértico, ela é muito pobre em rios, diferente da América do Sul, próximo à região equatorial, que tem uma riqueza muito grande de rios e umidade atmosférica. Quando falamos do relevo do México, o clima é árido, lembrando que
aqui ao sul dessa península da Califórnia. Nós então temos aqui o trópico então de Câncer passando nessa região, trópico de Câncer, e clima árido, porque essa é uma região de alta pressão. Alta pressão, ela faz com que os ventos cheguem secos nessa região e com alta pressão há dificuldade para a formação de nuvens. Então temos aqui nessa porção um clima árido. Você percebe aqui uma área de elevação de montanhas, uma outra área de elevação de montanhas e uma área aqui mais ao sul. Essa aqui vai ser então a chamada cordilheira da chamada Sierra Madre Ocidental, e essa aqui é a Sierra Madre Oriental, e aqui nós temos então a Sierra Madre do Sul. Temos então dobramentos modernos nessas regiões. Aqui estão representados, né, essa porção de maior elevação do altiplano central. É nessa porção que se concentra a maior parte da população do México. E o clima, então, como é uma região desértica, temos então aqui elevações então mais de 1000 metros, temos aqui os planaltos então de 200 a 1000 metros de altitude. Com esse bloqueio de montanhas, a umidade do mar tem dificuldades de chegar nessa região. Aqui nós temos uma área então desértica, a vegetação xerofítica ou de xerófitas, plantas então desérticas de regiões áridas. Quando falamos na população, temos então aqui a demografia. A demografia então é um país bastante populoso, né? 128 milhões de habitantes no México. O Brasil tem 211 milhões de habitantes, e se pudermos comparar com o Japão tem 126 milhões de habitantes, ou seja, a população do Japão, que são formado por mais de 6.000 ilhas, o Japão formado por mais de 6.000 ilhas, podemos comparar com o tamanho do Japão como se fosse 4 vezes o tamanho do estado de Santa Catarina. Então, o tamanho de 4 vezes Santa Catarina tem uma população equivalente ao México. Então, existe uma grande concentração demográfica no Japão. O México, então, é um país que tem mais espaço territorial, menos concentração demográfica do que o território japonês. E grande parte da população, mais de 50%, é formada então por adultos. Se repararmos aqui então a população do México, no ano de 1970 existiu uma grande quantidade de jovens, uma quantidade reduzida de adultos e muito poucos idosos. Então, classicamente, em 1970, um país subdesenvolvido, um país muito pobre. Então, muito nascimento revela não ter planejamento social, planejamento etário, planejamento familiar. E a porção adulta, ela então demanda grandes necessidades de investimento nessa população aqui de jovens em escolas, por exemplo. Com o passar do tempo, houve uma evolução econômica. Em 2010, existe aqui então um encolhimento da base da população, ou seja, existem menos nascimentos e a população está ficando então cada vez mais adulta. Se nós pegarmos então o gráfico de 2020, temos então a população de 128 milhões de pessoas e a base continua entrando aqui, quer dizer, cada vez tem menos nascimentos. Os homens e as mulheres, então, aqui os casais, estão tendo cada vez menos filhos entre si, o que era cerca de 6, 7 filhos na década de 60, 70, assim como no Brasil. Agora os casais estão com 1 filho, 2 filhos, ou optando por não ter filhos, ou seja, a base da pirâmide então começa a encolher e em breve haverá mais adultos do que jovens. Atualmente, 56% de adultos, a tendência é ser 60, 65% nos próximos anos.
A demografia, a população urbana, 80% da população está nas cidades. No Brasil, 84% da população são urbanas e a população se concentra nas proximidades da capital Ciudad do México, que é a capital, então, do México. A população se concentra nas áreas medianas, aqui passa a linha do Trópico de Câncer, e então a população se concentra nas porções, então, do centro do país, próximo, então, à capital. Formada por ameríndios, ou seja, astecas e maias, 30% da população. Então, mantém características originais dessas populações indígenas, e é um país de forte emigração para os Estados Unidos. Grande pobreza no país faz com que essa população, então, busque empregos e melhores condições de vida nos Estados Unidos. Quanto à economia, existe, então, uma diversidade de produção. Por exemplo, sisal, para fazer encordamento, para fazer cordas, para poder fazer tração de amarrações, né? Então, sisal. Sisal é plantado nessa porção, então, aqui mais em região de clima árido. Também produção de milho como commodity, um produto, então, de exportação em diversas áreas da parte, então, mediana sul do país. Também se produz arroz na porção aqui próxima ao Pacífico e também aqui na península de Yucatán, próximo ao litoral. Arroz é uma base alimentar de grande importância. Já o milho, ele é utilizado para ração de animais. Algodão, então, utilizado aqui mais na fronteira com os Estados Unidos, climas, então, um tanto mais secos. E a cana-de-açúcar, produto tropical, utilizado então aqui para fazer agricultura próxima à península de Yucatán e também aqui nessa porção ocidental, litoral então do Pacífico. Também se produz café nessa porção mais ao sul, agricultura modernizada e pecuária extensiva. Aqui nós temos então uma área de pecuária para gado de corte, não voltado para o gado leiteiro, como, por exemplo, acontece também no Brasil e muito nos Estados Unidos. Você percebe, então, que a economia do México ela é diversa. Ela tem vários tipos de agricultura, só que vender milho, vender arroz, vender algodão, vender cana-de-açúcar não gera muito recurso econômico, porque são produtos primários, sem muito valor agregado. Entre vender sisal, fazer comércio de sisal e milho, e vender satélites ou aviões, obviamente a tecnologia tem mais preço no mercado internacional. Ao vender esses equipamentos, entra muito dinheiro para o país. Milho, arroz, algodão, cana-de-açúcar, café não traz grandes aportes financeiros. Daí o México ser um país dependente de tecnologia e também dependente financeiramente quando quer fazer investimentos no seu próprio país. Quando falamos de economia, nós então também temos recursos naturais do México. O México ele tem uma riqueza de recursos minerais. Por exemplo, tem bastante ouro no país, que é um produto muito utilizado, por exemplo, para fazer informática, computadores e, claro, também joias. Também existe prata, bastante prata nesse país, chumbo para utilização, então, na indústria, zinco, bastante petróleo. O petróleo está concentrado aqui no Golfo do México. Também existem áreas petrolíferas aqui na base, então, do Pacífico, mas concentra-se aqui na região, então, do Golfo do México, principalmente em cidades como Tampico. Ferro, para fazer, então, indústria, é de grande importância e faz exportações para os Estados Unidos. Cobre, para fazer, por exemplo, fiação elétrica. Também existe carvão e as refinarias de petróleo e também utilizadas para beneficiamento de produtos para destino Estados Unidos da América.
O México também faz parte do NAFTA, North American Free Trade Agreement, ou seja, o mercado norte-americano, um bloco econômico norte-americano de livre mercado. Esse bloco econômico foi formado ainda em 1994 e esse bloco econômico une Estados Unidos, Canadá e México, dois países ricos e um país pobre, o México, por exemplo. Esse acordo ele é de livre comércio. A ideia é que passe comércio dos Estados Unidos para o México, do comércio entre Estados Unidos e Canadá, mas que não tem liberdade de passar pessoas. Então é um acordo de livre comércio. Passa finanças e produtos, mas não tem livre acesso a pessoas. Ele engloba os Estados Unidos, o Canadá e o México. Essas cidades próximas, então, como Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, Monterrey, Mexicali, são áreas de fronteira, então, que receberam diversos investimentos por parte de empresas americanas e capitais americanos para, então, poder fazer investimentos nesses países de fronteira, atraindo uma população com baixos salários. Isso faz com que a produção americana seja então de baixo custo para poder então vender produtos com baixo custo no mercado internacional. Esse bloco econômico, chamado então de NAFTA, foi alterado para USMCA, nome bastante diferente, durante o governo Trump. O Estados Unidos da América, México e Canadá. A alteração desse nome aqui tem por interesse afastar a influência da China, que estava se aproximando muito do México. China é atualmente um concorrente poderoso econômico contra os Estados Unidos. A política dos Estados Unidos para o fortalecimento do comércio regional na América é essa política, então, do NAFTA. Então, livre comércio, fortalecimento da economia da América do Norte, no caso, e agora alterado o nome para USMCA. Existe, então, uma ideia de resistência ao avanço europeu. A Europa ela vai unir-se economicamente em bloco econômico desde 1944, se fortalecendo e criando, por exemplo, uma nova moeda concorrente ao dólar, chamada então de euro. A partir de 1991, com a queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, aconteceu então o crescimento da globalização no mundo. Com o crescimento da globalização no mundo, os países então passaram a unir-se cada vez mais em blocos econômicos regionais para poderem fazer frente à concorrência. E foi o que aconteceu. A partir de 1991, a União Europeia torna-se mais consolidada e em 1994, Estados Unidos então cria o bloco econômico então do NAFTA para fazer frente à concorrência da União Europeia. O México é fornecedor de mão de obra barata para a produção industrial dos Estados Unidos. Empresas americanas se transferiram para o México. A promessa foi de grandes empregos. Só que esses empregos aconteceram em uma escala pequena devido à mecanização. Para que México entrasse no acordo econômico dos países ricos, precisou, através de acordos, entregar a mineração, entregar os recursos naturais do país e vínculos por muitas décadas para, então, participar desse bloco rico. Alguns grandes empresários foram favorecidos, mas grande parte da população trabalha por dia, não 8 horas como é no Brasil, mas de 12 a 16 horas por dia para poder, então, fazer frente aos baixos salários. Também é o país que mais faz hora extra. As pessoas trabalham sábado, trabalham domingo, em horários cheios, para poder complementar a sua renda. O horário de trabalho nos Estados Unidos é cerca de $7 a hora, e no México, se fosse falar em reais, seria mais ou menos
R$ 3,50, R$ 3,70 a hora de trabalho. Esses valores são muito baixos e os mexicanos, então, têm grandes dificuldades de honrarem seus compromissos financeiros, pagarem as suas contas do mês. Por isso, a população trabalha num sistema de horários extra para tentar complementar a renda familiar. A cidade de Monterrey recebeu, então, investimentos muito poderosos dos Estados Unidos. Não somente Monterrey, mas Nuevo Laredo, Ciudad Juárez e também Mexicali, que são áreas de fronteira com os Estados Unidos. Essas áreas de fronteira com os Estados Unidos, então, elas estão atualmente recebendo um novo adereço, que é uma muralha construída, então, pelos Estados Unidos. Então, o presidente Donald Trump quer levantar uma barreira de fronteira com o México. Essa fronteira com o México, ela é já projeto desde o ex-presidente George Bush. Também houve o presidente Bill Clinton, que começou a construir barreiras contra o México, e agora, então, o projeto de campanha ainda do Donald Trump prometia, então, fazer uma barreira de isolamento do México para evitar grupos, então, de imigrantes que se deslocassem do México para os Estados Unidos. Então, uma muralha de mais de 13.000 quilômetros está sendo construída na fronteira entre esses países, complementando partes dos muros que já existem no país. Então, aqui nós temos um dos rios importantes, o Rio Grande, que é também palco de travessias dos mexicanos para os Estados Unidos em busca de melhores condições, melhores salários, melhores condições de vida e desenvolvimento. Então, pessoal, falamos sobre a localização do México, alguns aspectos naturais, crises e também aspectos econômicos desse importante país. Áreas de produção agrícola e também áreas de produção mineralógica. Nos vemos na próxima aula. É isso aí.